Bom dia. Cadê o pessoal da 459? Hoje ficamos na mão. Já foi todo mundo de volta pra cama? Ah, não acredito. Na falta do seu líder, é preciso levantar-se outro líder. Não é verdade? Olha, bom dia, Benjamin. Nós estamos sendo formados para liderança, não é verdade? Então, na falta de o nosso líder, outra pessoa tem que liderar. Chama a galera aí, ó, do seu grupo e vamos, de certa forma, aproveitar esse momento, né? Bom dia. Eu pensei assim, a gente não pode simplesmente deixar passar uma oportunidade dessa, né? Na falta do seu líder, tem que se levantar. Mas muitos dormem, não conseguem. Eu queria ver se o pessoal entrava pra gente começar, pelo menos lendo a palavra, lendo Provérbios, né? Que seria a ideia inicial. Vamos ver se a gente consegue chamar mais gente. Se não, nós continuamos aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, flor do dia. Cadê o pessoal? Dificuldade em acompanhar essas lives nesse horário, porque é justamente o horário que estou reunido com a família para ler a palavra também. Ah, que ótimo! É muito importante a leitura da palavra, né? Sempre que possível. Eu acredito que muitas pessoas já foram dormir. Mas nós podemos sim aqui, ó, tá com a palavra aqui do lado. As pessoas desistem muito rápido. Deixa eu ver aqui só se eu consigo chamar algumas pessoas que estavam já esperando ali no meu grupo. Porque eu acabei pensando em... Ah, tá. Vou aguardar, então. Você chamar o pessoal do grupo, tá bom? Como que eu faço aqui pra achar... algumas pessoas que estão no meu grupo. Gente, vai entrando aí. Como que eu faço aqui para enviar?
Aê, bom dia, Jamerson. Tá acordando cedo, hein? Ai, ai. Bom dia. A gente tá aguardando uma galera entrar aí. Uma galera que tá perdida. Vamos esperar um pouquinho. E o sistema aqui vai avisando. Eu acho que eu fui um pouquinho enrolada. Coloquei um efeito aqui, ó. Ai, ai. Tô aguardando a galera aqui. O pessoal tá perguntando se eu tô fazendo agora. Avisa nos grupos. Gente do céu. Acho que o povo dorme muito cedo, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Tô esperando ter 2 pessoas aqui na live. Quem tá comigo? Na hora que aparecer mais uma pessoa. Ai, o que eu aprontei aqui? Aê, bom dia. Eu acabei de falar aqui. Carol Cadornelas, seu nome? Eu falei assim que na hora que aparecesse mais uma pessoa, eu ia começar. Porque na Bíblia está escrito que quando 2 pessoas ou mais estiverem reunidas, não é? Eu estarei em seu nome. Então, vamos começar, pelo menos a leitura da palavra, para que a gente não fique tão disperso na atual circunstância, né? Até porque nós já acordamos mesmo e unidos. Tá dando pra me ouvir, galera? Porque eu tô falando baixinho pra não acordar o esposo. E unidos, a gente pode estar pelo menos meditando a palavra, né? Vamos, então, abrir aqui na palavra. Alguém quer entrar aqui comigo? Quer que eu chamo? Pra falar junto? Será que teria como chamar vocês 2 que estão aqui? Se vocês quiserem, né? Claro. Quer que chama vocês pra gente ler junto a palavra? Acho que tá um pouco atrasado. Então vamos lá. Provérbios 8, né? A excelência da sabedoria. Vamos lá então. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade,
A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos.
valendo dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Gente, eu acabei de ler aqui Provérbios, né? Provérbios, capítulo 8. Acredito que vocês, a maioria né, da turma 459, ou alguém é do meu Instagram no normal mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, nós estamos sendo formados para liderança. Então, na falta do líder, o que nós devemos fazer? Liderar, não é verdade? Então eu pensei, o que o nosso líder nos ensinou a fazer? Bom dia para todos. Na verdade, alguém explicou aqui, ó, que gosta muito dos meus resumos. Não, na verdade, não é bem um resumo, eu acabo transcrevendo o que o Pablo diz mesmo, para facilitar a compreensão de quem não consegue de repente escrever nessa velocidade, ou até mesmo para quem não conseguiu assistir. É essa a ideia, né? E eu tenho facilidade no sentido de escrever rápido, porque eu estudei para concurso público muito tempo. Então a gente acaba ficando com essa facilidade. Quem chegou depois, só o Benjamin que chegou primeiro, né? Eu falei assim, se chegar mais uma pessoa, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei em seu nome. Então, eu vou ler a palavra, que seria Provérbios 8. Eu já fiz essa leitura, acredito que alguns acompanharam aqui, e nós agora vamos fazer o boot cerebral, tudo bem? Só que eu vou fazer o boot cerebral sentada. Vamos pedir então para que Deus abençoe o nosso dia, né? Respira fundo, né? Respira fundo e pede, Espírito Santo, vem ficar conosco nesse dia que seria o 7º dia, né? Que Ele fez para a nossa criação. Vem ficar conosco, que o Senhor venha realizar todas as poderosas e grandes obras que tiver para o nosso dia. Espírito Santo, você é bem-vindo em meu corpo, que eu faça apenas o que é do seu agrado, que eu possa fluir na vida de outras pessoas, assim como o Senhor vem fluindo na minha. Espírito Santo, vem falar aos nossos corações, vem nos usar para que nós possamos levar a tua face até outras pessoas também. Porque no momento em que nós temos consciência de que Cristo habita em nós, nós somos Cristo na vida de outras pessoas. Então, Espírito Santo, realize a sua agradável obra em nossa vida, na vida da nossa família, nos nossos negócios, nos nossos estudos, que eu vi que alguns primos meus entraram aí, estão indo agora estudar. Venha, Senhor, nos dar sabedoria, nos dar direção, discernimento em todas as esferas da nossa vida. Enche-nos, Senhor, da sabedoria que vem dos céus. Nós precisamos sempre de muita direção em nossos caminhos. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desviar, nos proteja dos nossos inimigos não só terrenos, muitas das vezes inimigos espirituais, inimigos por conta da nossa preguiça, por conta da nossa soberba, da nossa arrogância. Pai, seja o sentido de nossas vidas
esteja sempre no controle de nossas vidas. Cuide de nós, que nosso dia seja maravilhoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Respira, sorri, que nosso dia seja maravilhoso, né? E que cada um possa começar esse dia nessa vibração positiva. E se alguém quiser entrar aqui junto comigo, para de repente a gente discutir a palavra, o que foi dito hoje em Provérbios 8, não seria nem discutir, né, gente, a palavra. Porque a palavra de hoje eu achei bem interessante, quer ver? No começo aqui fala a excelência da sabedoria. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Eu vou falar aqui para vocês sobre o que tem indicado aqui para estudo. É bem interessante. Então, hoje eu achei assim, ainda bem que foi um provérbio, foi uma passagem até simples de compreensão, né? Aqui fala assim, ó: ao pecador faminto clama, venha. E de fato todos nós somos pecadores, como o Pablo mesmo disse, né, na palestra anterior dele, nas aulas anteriores, ele disse que desde Adão todos nós somos barcos furados, né? E todos nós, como pecadores e conscientes da existência de Deus, conscientes da nossa identidade, acabamos que tendo essa fome, né? Acabamos que tendo essa fome por sabedoria, essa fome por excelência, embora sejamos pecadores. Então, a primeira observação é o clamor da sabedoria ao mundo. Nós pedindo sabedoria ao mundo. Ao pecador faminto clama, venha. Nós, pecadores, devemos sempre clamar pela sabedoria, não só para nós, porque nós de fato precisamos, mas devemos sempre clamar também pela sabedoria pelo mundo, né? Eu sou evangélica hoje, mas antes eu era católica e na verdade hoje eu acredito que eu seja simplesmente dos evangelhos, porque eu não pretendo ter um rótulo, né? Não é essa a ideia, eu sou de Deus. E sempre que eu via as pessoas indo ali na frente da igreja e falando, eu aceito Jesus, o que vinha sempre na minha mente? Pai, eles te aceitaram, mas que eles não sejam manipulados, que eles busquem a sua sabedoria, porque é a sua sabedoria que liberta, né? É a verdade de Deus que liberta. Então, sempre que uma pessoa está faminta de Deus, que nós possamos pedir que venha a sabedoria, né? A verdadeira sabedoria vem quando transbordando e compartilhando, com certeza. Esse ato de compartilhar da sabedoria, aonde flui a sabedoria, eu acredito que ela vai ser derramada mais, né? O canal que está sendo usado, ele vai acabar concentrando mais essa sabedoria. Então, se você vem fluindo e é algo para o bem, eu acredito que você será abastecido com mais sabedoria, né, Gleide? Muito obrigada por estar aqui nos ajudando. A segunda observação que se tem aqui na palavra sobre a questão do clamor da sabedoria ao mundo é: ao ignorante oferece sabedoria de Cristo. Por quê? Às vezes eu analisando aqui, né? Gente, eu nem tenho tanta sabedoria assim, mas eu tô tentando aqui até pra gente não ficar sem refletir, né? Já que estamos acordados mesmo, ao ignorante oferece sabedoria de Cristo.
nós que temos um pouquinho mais de discernimento, né? É até aquilo que o Papa estava dizendo ontem. Pessoal, vocês têm que falar, né? Tanto que ele se emocionou, não sei se todo mundo assistiu, né? Quem tá aqui, ele falou, vocês têm que falar. Eu percebi o tanto que ele estava contrito mesmo, ele estava com o coração angustiado para passar, né, essa informação. A gente fala, tanto que eu fui ficando incomodada aqui, pensando assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, aqui é esse comando: ao ignorante ofereça sabedoria. Então, se nós temos um pouquinho mais de discernimento, nós temos que oferecer essa sabedoria ao ignorante. Não que nós sejamos sábios, mas um elevado patamar de sabedoria já pode transmitir sabedoria a outrem, né? Porque o clamor da sabedoria existe no mundo, não é só na nossa vida. A terceira observação: ao cansado e sobrecarregado oferece alívio. Ao cansado e sobrecarregado oferece alívio. Também, gente, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem ter esse discernimento de como agir na vida, né? Bom dia, Magno. As pessoas não têm esse conhecimento de como aliviar seus fardos. E nós acabamos conseguindo, sim, aliviar os fardos, os pesos da nossa vida, se nós tivermos discernimento de quem somos. Porque muitas das vezes, por não ter esse discernimento, a gente encara tudo como com vitimismo, não é? Porque isso está acontecendo comigo. E se a gente tem consciência de que esses fardos e até mesmo esse cansaço são para nos ensinar, são para fazer a gente buscar cada vez mais sabedoria, cada vez mais crescimento, ele se torna leve. O jugo pesado com Cristo se torna leve. É jugo, gente? Eu acho o fardo pesado, algo assim que a palavra fala, né? Então, fala, traga o seu fardo e eu aliviarei, se não me engano. Então, é isso. A palavra de Deus nos consola, né? Às vezes, uma pequena palavra traz consolo e acalma os outros, o que a Gleide disse. E é isso. Então, até o que o Pablo disse ontem, às vezes um sorriso, a pessoa está precisando só de um sorriso. O que o Benjamin disse aqui? Eu vi, sim, por medo da crítica, muitos são os que se calam. Martin Luther King também disse, o que me preocupa não é a voz dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, assim, às vezes a gente pode ajudar com um abraço, um sorriso, às vezes a gente pode ajudar com o ouvido. Eu até comentei aqui um livro que eu estava lendo, quer dizer, ainda estou, porque esses dias está difícil de manter uma leitura ativa por conta dessas programações todas, grupo e tal. Lá falava que ouvir ativamente é ouvir prestando atenção no que o outro fala. Parece óbvio, né? Mas nós não ouvimos. Por quê? Quando você está ouvindo uma pessoa, você já fica pensando o que vai falar. Então, você já fica pensando na sua fala, você já fica pensando no seu posicionar. E quando o outro fala, você tem que se colocar no lugar do outro. Porque aquela fala está carregada dos sentimentos do outro. Não são os seus sentimentos, né? Do sofrimento do outro. Então, esse ouvir ativamente exige de você uma anulação. Você se anula, você ouve pelo olhar do outro, né? Porque cada um vai ter um discernimento do seu problema. Esse livro, agora eu lembrar o nome do livro, o Benjamin perguntou, depois eu te passo, Benjamin, que agora eu esqueci, me deu até um branco, mas eu acho que é aquele, ele é um livro conhecido,
antigo, O Monge e o Executivo. É um livro antigo, estava aqui na minha biblioteca, eu já tinha lido esse livro, mas eu resolvi ler novamente porque quando a gente muda a visão, uma mesma leitura se torna diferente, não é? Então, nós podemos ajudar de várias formas, inclusive nós podemos ajudar até mesmo com o nosso trabalho, né? Com o servir. Então, são tantas formas, né? Se a gente de fato quiser ajudar, a gente ajuda as pessoas a terem os seus fardos aliviados. A quarta recomendação do clamor da sabedoria ao mundo. Ao necessitado, mostra a fonte de bênçãos. Gente, eu não sei qual foi a experiência de vocês, mas quando eu me despertei, eu falo que meus olhos se abriram novamente, eu estava sendo uma necessitada. E porque eu estava num processo de eu posso dizer que eu estava num processo de busca de algo que me desse esperança. Então, no que eu encontrei, todas essas revelações, todas essas informações, ensinamentos que o Pablo vem nos trazendo, né? E eu fui buscando discernimento na palavra de Cristo. Eu gosto de ouvir o Reinhard Hitler também, que eu não sei se vocês escutam. Então, no que eu fui passando por todos esses direcionamentos e pedindo para Deus cada vez mais se edificar em mim, eu passei a ter esperança. Mas eu passei a ter esperança por quê? Porque eu entendi a fonte. E eu entendi que eu estou abaixo dessa fonte. Quando você entende da fonte e aonde você está, que seria o discernimento da sua identidade, né? Você começa a receber, você abre, você está de mãos abertas para receber dessa fonte. Então, hoje eu percebo que eu já fui um necessitado, né, dessa fonte, mas muitas pessoas estão necessitadas dessa fonte. Assim, não que eu não precise mais, eu ainda preciso, mas as pessoas estão necessitadas do discernimento da existência dessa fonte, para que elas possam se abastecer também, né, abundantemente. O grupo 459, bom dia, Josi, acabou de entrar. Pessoal, chama mais gente aí se vocês tiverem contato, porque eu quase não tenho contato. Não assim para aumentar, mas para que nós possamos, de fato, ter aqui esse discernimento da leitura de hoje. Gleide diz, na Bíblia diz, pedi e recebereis. E foi isso que aconteceu quando encontrei Pablo. E ele clareou sobre os sermos filhos de Deus. Então, Gleide, engraçado é porque a gente tá tudo disponível, né? A sabedoria, ela tá disponível. Só que quando a gente descobre, quando nossos olhos se abrem, como eu disse, é tão tremendo, né? Eu não sei se você passou por isso, é tão assustador, assim. Nossa, como que eu não entendi isso antes, né? A gente fica um pouco, assim, chocado. E isso me deu uma fome, uma sede por saber cada vez mais da palavra de Deus, por buscar cada vez mais discernimento. Então, me preencheu tanto que hoje, para você ter noção, eu acordei, era 3 e pouco da manhã e não conseguia dormir mais. Porque eu fiquei meditando, pensando, orando e pedindo. Eu tava com um pouco de dor no pescoço, pedindo para Deus tocar, curar. Então, assim, a gente fica sedento e é interessante que a gente vai criando uma intimidade com Deus, né? É tão simples e tão grandioso. A gente, como se diz, está tão disponível e a gente demora a entender a grandeza que a gente tem nessa terra, né? Por sermos herdeiros de Cristo. A quinta
orientação ao clamor da sabedoria ao mundo é: a quem está submergindo, estende a mão. A quem está submergindo, estende a mão. Quantos estão? Não é verdade? Muitas das vezes a pessoa está ali, se eu tiver equivocada, mas a pessoa está ali no fundo do poço, né? Submerso, seria essa a ideia, né? De submerso, já dentro, né? Submerso. E precisando só de que alguém a estenda a mão. Alguém como você, como eu, que tem um pouquinho mais de discernimento, que tem um pouquinho mais de sabedoria para falar para a pessoa que isso é só um momento ruim, né? Que a cada manhã as misericórdias se renovam, não é verdade? Que após a tempestade vai vir sim o arco-íris. É só a gente manter o coração em paz. Quando você tem o discernimento, eu sempre gosto muito dessa palavra, de Deus, o que nos ocorre? Nós aceitamos de forma mais leve as dificuldades da vida. Não que elas não existam, mas nós temos consciência de que isso é para nos fazer crescer, né? Que isso de alguma forma nos edificará. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Acordei naturalmente, fiz a leitura, tudo está dentro de nós e não damos conta. Justamente. Vamos transbordar toda essa grandeza que estamos recebendo, sim. Temos que estar sempre levando o que nós temos aprendido adiante, né? Porque de nada adianta a gente receber tanto e se manter como se fosse numa obesidade de sabedoria, né? Você vai ficando com essa quantidade de conhecimento preso. Eu, como já estou acompanhando o Pablo, deve ter mais ou menos uns 6 meses, eu estava ficando sedenta. Gente, mas eu não acredito que eu estou sabendo de todas essas coisas apenas para mim. Eu preciso passar um pouco disso para fora, né? Jogar isso para fora. Tanto que eu comecei a escrever livros. Livros não, né? Eu comecei a escrever uma coisa e outra. Por necessidade de transmitir mesmo informação. Então, eu acredito, e pelo fato da gente estar em quarentena também, muitas pessoas em isolamento, eu falei assim, eu vou ter que começar a usar redes sociais mesmo, porque senão eu vou surtar. Porque parece que essa quantidade de informação na cabeça da gente vai deixando, a gente fica incomodada. É bem isso, Gleide, né? A gente sabe que não está preparado, né? Mas a gente está desesperado e quer levar a palavra, quer que as pessoas também tenham esse abrir de olhos, né? Eu já tinha passado por essa experiência antes, mas se a gente se deixa levar pelo mundo, não no sentido de o que é de Deus, o que é do mundo, mas se a gente vai se deixando levar pelas intempéries da vida, por fim, nós nos cegamos de novo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai precisar de novo desse abrir de olhos, a gente se esquece do primeiro amor, né? Então, há essa necessidade de submergir, né? Ou de submergir não, gente, de dar as mãos a quem está submerso, estender as mãos a quem está submerso. O sexto clamor da sabedoria ao mundo é: aquele que está procurando diz, bem-vindo. O que a gente fez? Eu não sei se todos estavam aqui desde o início. Nós fizemos o boot cerebral. E o que é o boot cerebral? Nós começamos justamente assim: bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o seu lar, né? Então, quando nós estamos procurando, a primeira palavra que devemos dizer, seja bem-vindo. Quando o Pablo explicou que a sabedoria é uma pessoa
eu acredito que esteja relacionado ao fato da sabedoria ser o Espírito Santo. Não tenho, assim, total discernimento disso, mas eu imagino, assim, que seja na pessoa do Espírito Santo a sabedoria. Então, nós temos que, como procuradores da sabedoria, pedir: seja bem-vindo, né? Essas que eu falei foram seis orientações sobre o clamor da sabedoria ao mundo. O mundo tem clamado por sabedoria. Agora, tem aqui também uma explicação sobre a arrogância. Para quem está entrando agora e não está entendendo nada, alguns aqui, porque nós não somos muitos, mas muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, participam do grupo 459, que é um grupo onde nós acordamos de madrugada para receber sabedoria. E hoje o nosso líder, em virtude de, acredito eu, estar cansado por conta de um encontro que ele está tendo esse final de semana, não conseguiu nos dar essas orientações. Por conta disso, eu resolvi fazer essa live para que algumas pessoas pudessem se reunir e pelo menos fazer o que ele inicialmente faz, que é o boot cerebral e depois a leitura de Provérbios, que hoje seria Provérbios 8. E nós estamos meditando essa palavra. Nós fizemos a leitura e estamos meditando essa palavra. É porque tem pessoas do meu Instagram também entrando e vai falar assim: a Lorena ficou doida. Então, eu tô explicando aqui, porque eu tô assim, né? Até do jeito que eu acordei, de pijama. Gente, a próxima orientação em relação à leitura fala sobre a arrogância. A arrogância, ela é um pecado abominável, né? O que seria uma pessoa arrogante? É justamente uma pessoa que não quer ser sábia. Já percebeu, assim, muitas pessoas antigas têm um pouco disso, né? Eu sou assim, não vou mudar, né? Não, eu já tô muito velho para aprender isso. Coisas assim. Não, na minha idade não dá mais, né? E nós, na verdade, temos que nos renovar, né? Todos os dias nós temos que ter a abertura de aprender algo novo. E aqui diz, porque de fato a arrogância é um pecado abominável. Deus não nos quer arrogantes, até porque fala que é a palavra que nos liberta, não é? E se nós ficamos parados no tempo assim, sem buscar mais discernimento, a gente acaba sendo uma pessoa arrogante. Pecadores nós já somos, mas a arrogância é um pecado abominável. Essas frases, elas são muito faladas, assim, e eu vejo que é algo que remete desde a época dos nossos pais mesmo, nossos avós. Eram pessoas mais carrancudas, né? Essa expressão. Poucos sábios realmente, assim, da forma deles, mas são palavras são frases que, se a gente não para tomar cuidado, a gente acaba transmitindo também. Eu já ouvi pessoas mais novas falando assim, essa frase também: eu não mudo. Gente, pelo amor de Deus, né? É bem essa palavra, pelo amor de Deus, mude. Aqui fala também que a arrogância conduz à perdição. Lógico que a arrogância conduz à perdição. Se você não tem discernimento do que é certo e do que é errado, você já está perdido no seu caminho, né? Não tem como a gente ter uma direção adequada se a gente não tiver sabedoria, não pedir para que Deus nos dê direcionamento nos nossos caminhos, né? A outra é: a arrogância vem antes da queda. De fato, por que a arrogância vem antes da queda? Porque a arrogância nos conduz à queda.
Então, se você não busca sabedoria, a arrogância, ela vai te conduzir para a queda. É meio que óbvio, né? Porque se você não consegue conduzir bem os seus caminhos, se você não tem discernimento, se você não pede sabedoria a Deus, você só vai indo cada vez mais para o fundo de um poço. Mas é possível alguém estender a mão e te tirar desse poço. É possível você boiar nesse poço. Existem alternativas, né? Mas para isso você precisa de um mínimo de sabedoria, que pode ser encontrada em você mesmo ou com o apoio de outra pessoa, né? A arrogância separa de Deus. Por que então que a arrogância ela é um pecado abominável? Justamente porque ela vai te separar de Deus, né? Nós não podemos permitir viver uma vida arrogante. Porque pensa, o que nós somos separados de Deus? Mortos. Vocês estarem mortos e caídos neste mundo, se estiverem separados de Deus, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tava me sentindo meio que dormente na vida. Eu tava meio que me sentindo assim, com uma vida sem sentido. Por quê? Por falta de sabedoria, né? Então, quando você passa a ter conhecimento de quem você é no mundo, de quem é Deus, de que Deus te coroou. Aqui eu achei lindo esse Provérbios 8. Depois eu até quero ler novamente. Porque aqui ele explica que você existiu antes de tudo. Por que você existiu antes de tudo? Porque Deus fez todas as coisas e depois te fez. Mas Deus fez todas as coisas para você e depois te fez. Então, gente, é lindo entender que todo mundo foi feito, construído e depois você foi coroado para ser cabeça, né? Nesse mundo e para dominar sobre todas as coisas. E nós temos que ter esse discernimento de quem somos, que no momento em que nós temos essa consciência de quem somos e em quem estamos, né? Porque estamos em Deus. Aí sim, nós não temos mais o risco dessa arrogância, porque nós estamos abertos para a sabedoria e nós não corremos mais o risco de ser separados de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos alcançar cada vez mais intimidade. Gente, é algo que tem tocado muito no meu coração ultimamente. É necessário buscar cada vez mais intimidade em Deus, não é verdade? Porque é ótimo ouvir o Pablo, é ótimo ouvir uma orientação, uma palavra, mas nada é mais importante do que entre no seu quarto e fale com Deus. Essa intimidade que nós precisamos ter, né, de falar com Deus. Olha, o que a Gleide disse aqui. A palavra liberta, essa certeza de sermos muito importantes para Deus me deu força para lutar. Sim, justamente. Nós passamos a ter uma esperança de vida, né? E parece que o mundo passa a ter tantas possibilidades que antes a gente não enxergava. E tudo que a gente tem de medo, não sei se vocês já leram algum livro do Pablo, eu até hoje só li o Antimedo. Todos os medos, todas as suas preocupações, elas já não são tão grandes e irrelevantes. Porque você olha e fala, eu nasci para dominar tudo isso. Então, realmente hoje eu me sinto bem mais forte, graças a Deus. Gente, e ao Pablo também, que é um canal, na verdade, né, de tudo isso.
Nós temos que pedir por ele, eu até comentei lá no grupo, nós temos que pedir por ele, pedir para que Deus sempre o abençoe e fortaleça, porque ele tem sido um libertador, né? Ele tem sido um divisor de águas, assim, aqui na nossa cidade, aqui não sei de onde vocês são, eu sou de Goiás, né? Talvez já até deu para perceber. Eu tô falando de Trindade, Goiás. O Pablo também é goiano, né? Goiânia tá a 30 minutos daqui de Trindade. Eu nunca tinha ouvido falar do Pablo quando ele morava em Goiânia. Santo de casa não faz milagre, já ouviu essa expressão? E o que acontece? Ai, gente, me deu um branco aqui que eu ia falar. Nós temos que ter esse discernimento, porque ele tem... que eu ia falando do ditado popular, de mamando a caducando. O Pablo tem alcançado essas pessoas, jovens. No meu grupo tem um jovem de 17 anos e é o mais sedento de conhecimento. Ontem era 10h30 da noite e ele estava nos convidando para um curso que ele ia começar a assistir 11 horas. Então, assim, ele tem atingido todas as faixas etárias. E isso que ele vem fazendo, vocês podem ter certeza que ele passa por muita provação também. Pelo brilhante caminhar, né? É uma luta mesmo, ele passa por uma guerra espiritual muito grande. Então nós temos que colocar ele sempre em oração também. A nossa forma de agradecer pelo que o Pablo vem fazendo nas nossas vidas é pedindo para que Deus possa fortalecer ele, né? Para continuar nessa caminhada. Ontem pela aquela sensibilidade dele, eu fiquei pensando nisso, né? Uma sensibilidade que grita mesmo, porque precisa de força para continuar lutando. A arrogância, então, ela nos separa de Deus. A Gleide é de Sergipe, Aracaju. Gleide, acho que só ficou nós duas aqui agora, né? Mas onde 2 ou mais estiverem reunidos, né? Vamos continuar aqui. O arrogante gloria-se de suas práticas injustas. E de fato, né, é o que nós até comentamos ainda há pouco, que o arrogante pega e fala que não vai mudar. Ele é cabeça dura, né? Então, ele ainda acha que é bonito ser arrogante. Ele ainda acha que as suas práticas injustas, né, as suas práticas dispersas de sabedoria, ainda são boas práticas. A outra questão aqui, sim, vamos terminar. A outra questão aqui fala: o arrogante engana a si mesmo. E de fato, quando nós queremos nos manter assim arrogantes, a gente não está enganando ninguém além da gente mesmo, né? Você se mantém na arrogância, você está só atraindo cada vez mais arrogância para sua vida, né? E cada vez mais dificuldade para sua vida. Isso não vai te beneficiar a nada. Você fica enganando a sua vida, né? Enganando os seus propósitos. E isso vai só atrapalhar cada vez mais o seu caminho. Na verdade, eu não sei falar muito de uma pessoa arrogante, porque toda a vida eu tive muita abertura para entender outras questões, para buscar discernimento. Graças a Deus, assim, Deus sempre me deu muita sabedoria para buscá-lo, né? Pablo diz que somos nosso maior inimigo. Sim, somos, se nós não tivermos essa abertura, né? Você precisa de ter essa abertura de conhecimento para buscar cada vez mais conhecimento. Se você não tem essa abertura, você já se torna, de fato, uma pessoa arrogante. Então, aqui eu estava seguindo o roteiro da minha Bíblia, né? Que é de estudo do Provérbios 8.
E eu acho que foi uma boa, como eu posso dizer, foi uma boa direção, né, da palavra. Nós não deixamos de estar buscando uma sabedoria, já que estávamos acordados com este propósito, né, Gleide? Foi muito bom ter você aqui. Convivi com um arrogante durante anos e é triste. Alguém quer, não se abre a aprender, conhecer Deus. Sim, é terrível. É terrível a gente conviver, né, com pessoas arrogantes. Pessoas que não... Já percebeu que normalmente o arrogante, ele não tem essa disponibilidade nem de ouvir, né? Ele não quer nem te ouvir, porque ele sabe. É muito difícil. A pessoa não tem... A arrogância acaba te levando a outros tantos defeitos, né? E um deles é a falta de abertura, a falta de humildade. Então, de fato, a arrogância é um pecado abominável e que nos distancia de Deus. Fechei aqui a nossa Bíblia e foi muito bom, pelo menos nós termos essa leitura, né? Fazermos essa leitura. Eu acredito que se o Pablo pudesse ver, ele ia ficar feliz de saber que na falta dele nós entendemos um pouquinho e buscamos, pelo menos, fazer um pouco daquilo que ele tem plantado, né? Que é a ideia de tentarmos sermos líderes, né? Então, foi muito bom, Gleide. Obrigada por ter ficado até o final. Espero que tenha somado, de certa forma, essa nossa reflexão aqui. Fica com Deus. Eu vou deixar salvo para que outras pessoas no decorrer do dia possam ver, tá? Nossa, você bem dizer, podia ter te chamado aqui, porque você bem dizer é que deu apoio. Muito obrigada. Fica com Deus. Faça um excepcional dia. Que o Senhor nos abençoe. Beijo. Vai ficar salvo, tá? Eu vou deixar salvo aqui no IGT.